alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, com base no qual nós fazemos esta exposição. Nós não estamos aqui para repetir o texto da revista. Os irmãos já têm a revista em mãos, alguns têm até o livro de apoio, têm a oportunidade de ouvir o comentarista numa videoaula no canal do YouTube da CPAD. Portanto, o nosso objetivo aqui é trazer subsídios complementares aos irmãos. Por isso, nós não repetimos a lição, porque entendemos que isto seria chover no molhado. Ao longo da semana, o irmão pode também elucidar as suas dúvidas, postando as suas perguntas na sala dos professores do portal Escola Dominical. Ali é necessário um cadastramento, mas esse cadastramento é gratuito. Também estamos à disposição dos irmãos durante toda a semana. Nós colocamos breves comentários em áudio das lições bíblicas, dos textos sugeridos nas lições bíblicas. E às 19 horas, horário de Brasília, no sábado, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo, nas redondezas, o irmão é nosso convidado. A reunião continua sendo realizada no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Neste terceiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Nós estamos estudando os livros dos reis. E o nosso comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerening, que é pastor nas Assembleias de Deus em Joinville, no estado de Santa Catarina. E hoje nós estaremos agora estudando o quinto bloco do trimestre, onde nós estaremos estudando aqui o reinado de Joás. Nós vamos mudar do Reino do Norte para o Reino do Sul. Agora, não se esqueça que a Escola Bíblica Dominical ela só se realiza, mesmo em tempos de pandemia, quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor estudar a palavra do Senhor no dia do Senhor. Como nós dissemos, nós estamos hoje mudando do Reino do Norte, o reino das 10 tribos, o reino de Israel, para o Reino do Sul. Aliás, esta é uma das diferenças entre os livros dos reis e os livros das crônicas. Algumas pessoas acham que há uma repetição, né? Por que nós temos o livro dos reis e depois o livro das crônicas, contando o período da monarquia? Mas se nós formos nos debruçar destes livros, nós veremos que os livros dos reis, eles falam da história dos reinos de Israel e de Judá, né? Começa com o reinado de Salomão, depois houve a divisão dos reinos, e os livros dos reis tratam dos dois reinos, do reino de Israel e do reino de Judá. É verdade que o reino de Judá, pelo menos até o cativeiro da Assíria, até a destruição do reino do norte, ele ocupa um espaço bem menor do que o reino de Israel. Até o capítulo 17 do segundo livro dos reis, nós temos uma proeminência dos reinos, da narrativa do reino das 10 tribos, do reino do norte. Logicamente, a partir do capítulo 18 de segundo reis, como o reino do norte foi destruído, só se conta o reino que ficou, o reino do sul, o reino de Judá. Já nos livros das crônicas, nós só temos só temos a narrativa da história de Judá. Na verdade, os livros das crônicas tratam das genealogias
E quando começa a parte histórica propriamente dita, nós vamos já falando da morte de Saul, aí se fala do reinado de Davi, do reinado de Salomão, e se fala do reino de Judá. Então, os livros das crônicas não são uma repetição dos livros dos reis, ao contrário, são uma complementação em que o Espírito Santo, inspirando os escritores sagrados, eles suprem a falta que tem nos livros dos reis. Então, o reino de Judá, ele é nitidamente coadjuvante, pelo menos até o capítulo 18 do segundo livro dos reis, ele é coadjuvante. Então, nós falamos aqui no bloco sobre o ministério de Elias, acabamos o bloco do ministério de Eliseu, e agora, na lição 9, nós vamos estudar o reinado de Joás. Só que quando nós paramos de estudar o reino de Judá, nós estávamos no segundo rei de Judá. Aliás, até a lição mesmo não fala de Abias. Nós é que falamos dele também quando falamos de Roboão, lá na lição de número 2. Então, desde a lição 2, nós não falamos do reino de Judá. Falamos assim, mencionamos o fato de Josafá, rei de Judá, ter se aliado a Acabe, rei de Israel. Mas, fora este aspecto, nada foi falado. É um período, irmãos, de 131 anos que nós estamos saltando 131 anos entre Abias e Joás. Então, é momento de nós falarmos um pouco da história de Judá. É por isso que o nosso esboço começa falando um pouco da história de Judá, para que os irmãos se situem. Como é que aparece esse Joás aí? De onde ele aparece? Qual era a situação do reino de Judá? Fica difícil dar aula assim. Então, nós vamos voltar no tempo. Antes de falar do reinado de Joás, vamos lembrar que Roboão, filho de Salomão, foi o primeiro rei de Judá. Ele reinou 17 anos. E aí, ele morre. Vimos que Roboão, nos 3 primeiros anos do seu reinado, serviu a Deus, foi temente a Deus. Ele, inclusive, não tentou reconquistar o reino das 10 tribos, obedecendo a palavra de um profeta, Semaías, que havia sido levantado por Deus e dito a Roboão para que não fosse guerrear contra Jeroboão. Ele reinou 17 anos e morreu. Ao reinar 17 anos e morrer, e quando ele morre, no seu lugar assume o seu filho Abias. E Abias reinou tão somente 2 anos. Se você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 15, nós vamos ver que ele reinou apenas 2 anos. Né? Aliás, 3 anos, desculpe, 3 anos. Está lá em 1 Reis 15 e 2. E 3 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Abias, ele até venceu uma guerra que contra ele fez Jeroboão. Os irmãos se recordam, lá na lição de número 2, nós vimos que Jeroboão, na sua insensatez e cegueira espiritual, ainda no final do seu reinado, quis tomar as 2 tribos do sul, algo que Deus não lhe havia dado. E ele teve uma fragorosa derrota. E, se nós vamos lá no livro das Crônicas, nós vamos ver que antes desta guerra, Abias fez um belíssimo discurso, um tocante discurso, lá no capítulo 13 do segundo livro das Crônicas, em que ele chama o Reino do Norte para uma conversão. Ele diz que quem servia a Deus era o povo de Judá, porque o povo de Judá estava servindo a Deus no templo, enquanto que o povo do Reino do Norte tinha aderido àquele culto dos bezerros de ouro.
Quem olha e vê aquele discurso de Abias entende que Abias era um grande servo de Deus, mas não era. Abias fez mal o que era aos olhos do Senhor, manteve-se na idolatria de seu pai e foi vitorioso porque Jeroboão estava contra a vontade de Deus. Jeroboão iniciou uma guerra para conquistar tribos que Deus disse que não lhes seria dada. Quando o profeta Aías foi até Jeroboão, ele disse que Deus estava dando 10 tribos para ele. E ele quis conquistar as outras 2. E por isso que ele foi fragorosamente derrotado. Mas Abias não serviu a Deus. Abias é aquele crente de palavra. Ele fala muito bem, ele conhece muito bem a verdade, mas não a vive. É um hipócrita. Abias morreu com 3 anos de reinado e foi substituído por seu filho Asa. Asa é o primeiro rei de Judá que serve a Deus. Ele reinou 41 anos. Assumiu o reinado e a primeira providência que ele faz, e aí mostra bem que ele era um rei fiel a Deus, foi afastar a sua mãe, Maaca. Maaca, ela era uma amonita. Aliás, ela era israelita, judaíta. Ela era filha de Absalão. Mas ela era idólatra. Ela tinha feito um ídolo a Azerá. Veja que já existia esse culto a Azerá, esse culto que vai ser institucionalizado depois no Reino do Norte. Maaca, ela aderiu a este culto. E Asa, a primeira providência que fez foi tirar a sua mãe, exilar a sua mãe e destruir este ídolo. Ele, com este gesto, demonstra que queria servir a Deus. E Asa, então, serve a Deus. Baasa, que assumiu o reino, como nós já vimos, no lugar de Nadab, o filho de Jeroboão, ele fez guerra contra Asa. Baasa também tentou dominar o reino de Judá, chegou a construir em Ramá uma fortaleza. E o que fez o rei Asa? Ele, então, pegou os tesouros da casa do rei e enviou até Ben-Hadad, que era o rei da Síria, e fez uma aliança com o rei da Síria para que o rei da Síria fosse guerrear contra Israel. E assim intimidar o reino de Israel para que o reino de Israel não permanecesse em litígio contra o rei de Judá. E com isso, Asa foi bem sucedido, porque o rei da Síria foi contra o reino de Israel, e aí Ramá foi destruída por Asa. Asa foi um bom rei. Em meio a o seu reino, ele teve que enfrentar uma guerra, isso está no livro das Crônicas, não no livro dos Reis, teve que enfrentar uma guerra contra Zerá, o etíope, um exército que vinha do Egito. O Egito era a potência mundial da época, e Asa recorreu a Deus, e Deus lhe deu grande vitória. E Deus, então, manteve Asa servindo ao Senhor. Aliás, quando Baasa vai contra o rei Asa, e o rei Asa pede a ajuda do rei da Síria, ele é repreendido por um profeta. Porque quando o Egito veio, veja que os primeiros 10 anos de Asa foram de paz. Aí veio essa tentativa de invasão do Egito.
e Asa confiou em Deus, buscou a Deus e teve grande vitória. Quando o rei Baasa vem contra ele, ele faz aliança com o rei da Síria. E ele é repreendido pelo Senhor, porque ele havia confiado em Deus e agora ele tinha se valido de alianças políticas. Asa ficou bravo com o profeta. Asa ficou bravo com o profeta e mandou prender o profeta. E aí Asa ficou doente. Deus o castigou com uma doença por causa dessa atitude de rebeldia contra Deus. Não era contra o profeta, era contra Deus. E a Bíblia diz que quando Asa procurou os médicos, não resolveu o problema da sua doença, era uma doença nos pés, e ele acabou morrendo dessa doença. Por quê? Porque a doença era motivada por pecado. E doença motivada por pecado, irmãos, médico não resolve. É por isso que quando nós estivermos doentes, nós temos que saber se a doença é uma prova de Deus, é um castigo de Deus, ou é consequência das nossas atitudes. Se for consequência das nossas atitudes, o médico pode até resolver. Agora, se for castigo de Deus, se for prova de Deus, só Deus pode resolver. Asa morre e é substituído por seu filho Josafá. Josafá também foi um rei que serviu a Deus. Josafá, ele assumiu e ele reinou 25 anos. E ele seguiu os passos do seu pai, Asa. Josafá, ele foi um rei fiel ao Senhor. E um rei que tem muitas virtudes. Veja que quando ele começou a reinar, o seu primeiro cuidado foi instruir o povo na lei. Ele convocou os sacerdotes, os levitas, e os colocou para ensinar a lei ao povo. Um rei que se preocupava com um povo que servisse a Deus. Um rei que se preocupava com a educação do seu povo. Também, Josafá organizou o sistema judiciário. Ele deu uma organizada na justiça em Israel, constituindo juízes para julgar as causas. Ele queria estabilidade no seu reinado. Agora, Josafá teve um grande problema, um grande deslize. Ele entrou na conversa do rei Acabe. Lembram-se que nós dissemos aqui que o rei Acabe era um rei que tinha como norte, como orientação, fazer políticas de alianças com os países vizinhos para evitar guerras e assim conseguir prosperidade. E Acabe fez paz com Josafá. É a primeira vez em que Israel e Judá vão estar em paz depois da divisão do reino. Vejam que Roboão, por ordem de Deus, não procurou reconquistar as 10 tribos. Mas não havia paz entre Jeroboão e Roboão. Depois Jeroboão ainda guerreou contra Abias. Depois nós vemos que Baasa guerreou contra Asa. Mas agora Acabe e Josafá fazem aliança. E aqui está o grande problema de Josafá. Josafá, ele faz aliança com Acabe. Irmãos, nós temos que viver em paz. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina. A Bíblia nos ensina que, lá em Romanos 12 e 18, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E em 1 Tessalonicenses 5:13 diz, tende paz entre vós. Então, nós devemos ter paz com todos os homens, enquanto depender de nós. Agora, uma coisa é ter paz, outra coisa é ficar comprometido. Nós temos uma lição a respeito da conduta que nós devemos ter neste mundo com
o patriarca Abraão. Quando nós abrimos a Bíblia lá no capítulo 14 do livro do Gênesis, nós encontramos o seguinte, lá em Gênesis capítulo 14, versículo 13. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escor e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Os irmãos vejam que Abrão vivia na terra de Canaã como um peregrino. Deus lhe prometeu a terra de Canaã, mas não lhe tinha dado a terra de Canaã ainda. Aliás, nunca a deu. Ele creu, vendo de longe as promessas. Então ele habitava numa terra que não era dele. O único pedaço que Abraão comprou, e ainda ele comprou da terra de Canaã, foi a sepultura. Então ele tinha que viver em paz com os moradores da terra. Ele ali era um estrangeiro na terra. E assim ele viveu em paz. Ele viveu com Manre, Escol e Aner. Vivia ali no meio daquele povo. E vivia em paz com eles. Tanto que, neste episódio, quando ele vai guerrear contra aqueles que haviam levado seu sobrinho Ló, Escol, Manre e Aner vão com ele guerrear. Ele tinha paz. Ele tinha convivência. Mas a palavra-chave aqui é confederados. Eles eram confederados. O que é uma confederação? Confederação é uma aliança em que cada um mantém a sua independência. Tanto é assim que quando o rei de Sodoma, quando ele vence a batalha, e o rei de Sodoma diz para Abrão ficar com todo o patrimônio de Sodoma a título de despojo, Abrão se recusa a receber aquele patrimônio de Sodoma, mas deixa livre Aner, Manre e Escol para que eles, se quisessem, tomassem alguma coisa. Veja o que está lá em Gênesis 14 e 23. E juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Veja que havia uma independência entre Abrão, Aner, Escol e Manre. Por quê? Porque Abrão tinha paz com eles, mas não estava comprometido com eles. É assim que nós devemos viver. A Bíblia diz que nós devemos ter paz com todos os homens. Mas nós não podemos ter comunhão com os ímpios. Não podemos ter comunhão com os incrédulos. Não podemos ficar comprometidos com eles. É o que o apóstolo Paulo fala claramente lá em 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu povo e eles serão o meu povo. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
pelo que saí do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Josafá nunca podia fazer aliança com Acabe. Ter paz com Acabe, sim, mas nunca se comprometer. E nós já estudamos aqui que Josafá se comprometeu tanto com Acabe que o filho de Josafá, o príncipe herdeiro, Jeorão, casou com Atalia, ou Atália, que era filha de Acabe. Eles se casaram. E Jeorão trouxe Atália, ou Atalia, para Jerusalém. E Atalia levou para Jerusalém o culto a Baal, porque ela era adoradora de Baal. Ela era filha de Acabe e Jezabel. E em Judá, em Jerusalém, se abriu um templo a Baal. E Atália adorava a Baal. E arrastou Jeorão para isto, obviamente. A idolatria se reintroduzia em Judá por causa de Josafá. Josafá foi um rei fiel a Deus. Nós aqui já estudamos, já vimos como Josafá, quando vai à guerra, veja bem, o comprometimento dele foi tão grande que ele foi à guerra com Acabe. E lá, antes deles tentarem conquistar Ramote de Gileade, Josafá vê aquele monte de falso profeta e diz para Acabe, não tem um profeta de Deus? E o profeta Micaías vem e diz que haveria derrota militar e a morte de Acabe. E Josafá, irmãos, quase é morto na batalha, porque Acabe entrou disfarçado como um soldado comum na guerra, enquanto Josafá estava como rei. E ele se apresentava apenas como um rei. O único rei que se apresentava como rei na batalha era Josafá. E havia uma ordem do rei da Síria que não matassem ninguém a não ser o rei Acabe. E eles pensaram que Acabe era Josafá. Josafá, na última hora, quando eles estavam para cercar e matar Josafá, Josafá clamou a Deus, e aí então Acabe, os soldados da Síria perceberam que não era o Acabe e deixaram Josafá ir. Porque é assim, irmãos, quando o crente está em comunhão, comprometido com o ímpio, ele corre risco de vida. E não estou falando de vida física, como foi o caso de Josafá. Mas o risco é espiritual, é pior ainda. Você abre uma porta muito grande para o inimigo das nossas almas. Não podemos ser comprometidos com o mundo, não podemos ter comunhão com o mundo, não podemos nos prender a um jugo desigual. Josafá, depois, com o rei Acasias, o filho de Acabe, ele teve um prejuízo financeiro imenso, porque eles quiseram construir uns navios para ir até Tarsis. Talvez pensando Josafá em retomar aquele comércio que havia nos dias de Salomão. E um profeta veio, repreendeu Josafá e disse que ele ia perder os navios, e os navios se perderam. Foi um prejuízo financeiro imenso. Por quê? Porque Josafá estava em sociedade com o ímpio. Mas parece que o Josafá não aprendia. Já quase morreu na guerra e agora ainda fazia negócio. Cuidado, meu irmão. Não faça sociedade com o ímpio. Não se prenda ao jugo desigual. E esse foi o grande problema de Josafá. E quando Josafá morre, quem assume é o seu filho Jeorão. E Jeorão, irmãos, foi um péssimo rei. Foi um péssimo rei. Ele reinou no lugar do seu pai,
Josafá. Ele reinou 8 anos. E ele era um rei tão mal, que veja que tem uma passagem muito interessante aqui. Os irmãos se lembram que Elias foi levantado por Deus para afrontar a idolatria e afrontar a casa de Acabe. E o rei Jeorão, ele foi tratado por Deus como um componente da casa de Acabe. Porque ele estava comprometido com a casa de Acabe. Embora ele biologicamente fosse da casa de Davi, ele estava comprometido. Podemos dizer, o seu coração estava com a casa de Acabe. E ele é tratado por Deus como um integrante da casa de Acabe. E há um trecho interessante. Assim que ele assumiu o trono, apareceu um escrito do profeta Elias. Veja que Elias já tinha morrido nessa época. Porque quando Jeorão ele assumiu, Josafá ele viveu mais do que Acabe. E os irmãos se lembram que Elias foi arrebatado ao céu. Aliás, eu disse que Elias tinha morrido. Elias tinha sido arrebatado. Ele foi arrebatado ao céu no reinado de Jorão, que começou a reinar 2 anos depois de Acasias, que havia reinado no lugar de Acabe. Então, Josafá, ele reinou 25 anos e começou a reinar no 4º ano de Acabe. Como Acabe reinou 22 anos, então, Acabe reinou 18 anos, depois Acasias reinou 2 anos, aí dá 20, e ainda Josafá reinou mais 5 anos. Então, Jorão, que foi o filho de Acabe, que reinou no lugar do seu irmão Acasias, Jorão estava reinando quando Elias é arrebatado. Mas Elias deixou um escrito. Elias deixou um escrito que só foi divulgado depois da morte de Josafá. Quando Jeorão assumiu, ele já recebe um escrito do profeta Elias, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos e às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade dia após dia. Tem um escrito de Elias. Elias, antes de subir ao céu, deixou essa mensagem. E quando Jeorão assumiu o trono, ele teve conhecimento disso. E aí, irmãos, foi o que aconteceu. Porque Jeorão, assim que ele assumiu, ele matou todos os seus irmãos. Todos os seus irmãos. Ele era usado pelo diabo. Porque é isso que acontece com um crente que se compromete com o mundo. Ele passa a ser um agente do mundo. Qual era o objetivo do diabo? Era acabar com a descendência de Davi, para que não viesse o Messias. E Jeorão matou todos os seus irmãos. E aí veio esse escrito de Elias, ao conhecimento dele. E a Bíblia diz que Jeorão ficou doente, como havia sido dito.
E ele ficando doente, diz que até as suas tripas saíram para fora. Parece que era uma espécie de câncer, né? Alguma coisa assim, coisa horrível. E ele, então, morreu. E a Bíblia diz que quando ele morreu, não deixou saudade alguma. Coisa horrível. Aí o seu filho, Acasias, que tinha sido o único que tinha sobrado, porque além dele ter ficado doente, houve uma invasão de inimigos que mataram toda a família de Jeorão. Porque ele tinha matado seus irmãos. Era a dizimação da casa de Davi. Olha como o diabo opera. Por quê? Tudo porque Judá se aparentou com Acabe. Tudo porque Josafá se aparentou com Acabe. E só sobrou o caçula, o Acasias. E o Acasias, então, se tornou o rei de Judá. Foi um mau rei também. Primeiro, era novo, não tinha sido preparado para reinar. Segundo, a sua mãe era Atalia. Ele foi criado na adoração a Baal. Ele foi criado naquele ambiente de comprometimento com o culto a Baal. E veja que o seu nome era até o nome do filho de Acabe, do príncipe herdeiro, que virou rei, Acasias. Para os irmãos verem que o comprometimento era tão grande que deram o nome da criança do próprio nome do que seria o futuro rei de Israel. O Acasias que nós estudamos aqui na lição 5, aquele homem soberbo e arrogante, impenitente, incrédulo, mas que foi homenageado por Jeorão e Atalia, que deram o mesmo nome dele para o seu filho. Acasias foi um mau rei. Ele só reinou 1 ano. Por quê? Porque ele foi visitar o rei Jorão, não o Jeorão. Jeorão era o pai dele, que era o filho de Josafá. Estou falando do Jorão, filho de Acabe, que tinha sido ferido em batalha na guerra contra a Síria. E ele foi visitar o tio. Ele era sobrinho do Jorão. E quando ele está lá em Jezreel, chegando a Jezreel, para visitar o tio, Jorão tinha acabado de ser morto por Jeú. O Jeú, que foi levantado por Deus, ungido como rei, para matar e exterminar a casa de Acabe. Ele tinha acabado de matar o rei Jorão, matar Jezabel, matar todo mundo. E estava indo para matar o resto da família. Aí encontrou no caminho quem? O rei Acasias de Judá. E quem é você? Eu sou o rei Acasias, eu sou o sobrinho do rei Jorão. Ah, você é da família do Acabe. E matou o Acasias também. Aí nós temos aqui, nesse momento, na cronologia bíblica, bate os reinados, porque Jorão morre, na mesma época morre Acasias. Por quê? Porque Acasias também foi contado como integrante da casa de Acabe. Veja que aqui no escrito do profeta Elias, Jeorão é tratado como da turma de Acabe. Crente que se compromete com o mundo é perdido. Não é meio crente, meio mundo, não. É mundo. Deus trata como ímpio. Deus trata como incrédulo. Aliás, a situação espiritual desse aqui é pior do que a do incrédulo. E aí, Acasias é morto. Quando Atalia, em Jerusalém, sabe que Acasias, seu filho, é morto, o que ela faz? Ela faz 2 coisas. Primeiro, ela mata
os filhos de Acasias, os seus próprios netos. Ela mata todos. Os irmãos, vejam como ela era usada pelo diabo. A função, o objetivo do diabo era exterminar com a casa de Davi. Atalia mata os próprios netos, porque ela era um agente do diabo, era uma idólatra. Irmãos, o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Jesus diz que o diabo é homicida desde o princípio. Quando nós nos unimos com o mundo, quando nós nos comprometemos com o mundo, o diabo usa o mundo para nos matar, para nos impedir de receber as promessas de Deus, para nos impedir de ser salvos. É o que Paulo disse aqui, nós lemos: saí do meio dela, sai desta aliança com o mundo, meu irmão, antes que você morra. Atalia mata os próprios netos. Mas Jeoseba, que era filha de Atalia, ela poupa um dos seus sobrinhos, Joás, que era recém-nascido, não tinha 1 ano de idade. E ela poupa Joás. E quando Atalia achou que tinha matado toda a descendência de Davi, Jeoseba escondeu Joás no templo. Veja que o palácio do rei ficava ao lado do templo. E se esconde esta criança no templo. E ela fica lá 7 anos escondida. E o sumo sacerdote Joiada esconde esta criança. Cria esta criança. E quando Joás tem 7 anos de idade, Joiada, então, monta o golpe de Estado. E unge a Joás como rei de Judá. O povo estava insatisfeito e desgostoso com Atalia. Atalia foi a única mulher que não é a única pessoa, né, mais do que mulher, ela também foi a única rainha, mas ela foi a única pessoa que não faz parte da casa de Davi que reinou sobre Judá. Ela é uma usurpadora, quer dizer, ela tomou ilegitimamente o trono. Ela deu um golpe de Estado. Ela assumiu o trono. Matou os netos para assumir o trono. Era da casa de Acabe. Veja, o aparentamento da casa de Davi com a casa de Acabe fez com que a casa de Acabe tomasse o trono. Olha o risco da comunhão com o mundo. Foi o momento mais angustiante do plano de Deus para a salvação da humanidade. Porque a casa de Davi se viu privada do trono. Mas Deus está no controle de tudo. E Joás foi poupado. Talvez por ser recém-nascido. Se perguntou, cadê? Ah, já foi. Já deve ter matado. Algum soldado já deve ter matado aí. E criança. Mas ele foi escondido no templo. Outra coisa que me chama a atenção é que o templo era tão mal visitado, o templo era tão desprezado, e ele serviu de esconderijo. A que ponto nós chegamos? Será que o nosso templo também já está servindo de esconderijo, tão abandonado? Veja que Paulo diz que nós somos o templo do Deus vivente, por isso nós não podemos estar em comunhão com o mundo. E quando, então, se faz o 7º ano,
o sumo sacerdote Joiada monta toda a operação, arma os guardas do templo e faz a cerimônia de unção do rei. E quando a Thalia fica sabendo, ela começa a gritar: traição, traição. Mas o povo estava do lado de Joiada, estava do lado da casa de Davi. E eles então se rebelam e a Thalia é morta e Joás se torna rei de Judá, com apenas 7 anos de idade. O templo de Baal e o seu sacerdote são mortos. O templo de Baal é destruído e o seu sacerdote é morto. E aí também se encerra o culto a Baal em Jerusalém. Então foi o último bastião, o último foco de resistência do culto institucional de Baal em Jerusalém, com a morte de Atalia, 7 anos depois que a casa de Acabe tinha sido exterminada por Jeú. Os irmãos vejam que a casa de Acabe, o culto a Baal, ele conseguiu uma sobrevida no Reino do Sul por causa do deslize de Josafá em se aparentar com a casa de Acabe. E Joás vai assumir o trono com 7 anos de idade, e, logicamente, que uma criança de 7 anos ela não governa efetivamente. Ele era o rei, mas ele não governava. Quem governava, de fato, era o sumo sacerdote Joiada, até que Joás adquirisse uma determinada idade, quando então ele poderia governar. E ele reinou 40 anos. Ele assumiu muito novo, reinou 40 anos. E enquanto o sumo sacerdote Joiada ele viveu, e a Bíblia diz que ele teve uma idade muito longa. Né? Deus abençoou o Joiada com a bênção da longevidade. Naquela época já não se vivia tanto, mas Joiada viveu 130 anos. Por que Deus deu tanta idade a Joiada? Por causa de mim e de você, por causa do plano de Deus para a salvação. Joiada teve uma idade avançada para poder recolocar a casa de Davi no trono e para poder refazer a casa de Davi. Veja bem que Joás, só ele sobrou. Por isso, até o sumo sacerdote Joiada deu 2 mulheres a ele, e ele teve muitos filhos e filhas, para que a família reina real se revigorasse, se restabelecesse, praticamente ressuscitasse. E por isso Deus deu longa vida a Joiada. Isto nos traz uma outra lição importante. Nós estaremos com vida aqui na Terra enquanto estivermos fazendo algo para Deus. Enquanto o nosso papel na obra de Deus, no serviço a Deus, na glória de Deus, tiver uma razão de ser. Quando não houver mais motivo para que eu e você sirvamos ao Senhor, Ele certamente nos recolherá. E para nos recolher, pode arrumar um acidente, pode arrumar Covid-19, ou pode não arrumar nada. Eu conheço um irmão que, quando faleceu, o médico também, irmão nosso, virou para mim e disse, olha, ele que fez um atestado de óbito, disse para mim, olha, eu quase escrevi assim, morreu porque Jesus chamou, porque ele não tinha nada, mas tudo parou de funcionar. É assim que Deus faz, irmãos, Ele é o dono da vida. E a nossa vida só tem razão de ser enquanto aqui nós estivermos a glorificar a Deus, a fazer a vontade de Deus. Quando não houver mais nada que ser feito, nós seremos recolhidos. É por isso que Metusalá, o filho de Enoque, foi o homem que mais viveu sobre a terra. Por que ele teve aquela vida longa, 960 e poucos anos? Por quê? Porque Deus deu o tempo de vida de Metusalá para o povo se arrepender para não morrer no dilúvio. Então, a vida foi longa de Metusalá
por causa da longanimidade de Deus, por causa da misericórdia de Deus. E o povo não aproveitou a oportunidade. E só Noé e sua família escaparam do dilúvio. E aqui Joiada também tem uma vida longa para que a casa de Davi pudesse ser restabelecida e para que a linhagem messiânica prosseguisse, para que a humanidade fosse salva. Enquanto Joiada foi vivo, Joás serviu a Deus. E Joás, assim, a primeira providência que ele toma, quando ele passa a governar de fato sobre Judá, foi mandar reparar o templo. E aqui nós vemos algo interessante, tanto no livro dos Reis como no livro das Crônicas, que há sempre aqui uma lição espiritual. Quando o povo estava bem, o templo era bem tratado. Quando o povo estava em uma situação espiritual má, o templo era maltratado. O templo, a situação física do templo, ela demonstrava a situação espiritual do povo. O templo era o lugar da presença de Deus, o símbolo da presença de Deus, a habitação de Deus no meio do povo. Quando o povo tinha zelo pelas coisas de Deus, adorava a Deus, buscava a Deus, dava prioridade à vida espiritual, o templo era bem cuidado. O templo não precisava de reparos, de consertos. Mas quando a situação espiritual do povo era má, o povo estava descuidado das coisas de Deus, adorando ídolos, cuidando das coisas desta vida, o templo era desprezado. O templo ficava aí precisando de reparos, precisando de reformas. E Joás, que morou no templo, veja que ele passou toda a sua primeira infância no templo. O templo era tão desprezado, como eu disse, que virou esconderijo. E Joás, assim que tomou de fato o governo, ele mandou reparar o templo, consertar o templo, e mandou recolher um dinheiro para a reforma do templo. Mas diz Flávio Josefo, historiador dos judeus, que Joiada teve receio de pedir dinheiro ao povo para a construção do templo, para a reforma do templo. Criar algum tributo, criar alguma contribuição, e isso poderia indispor o povo contra Joás. E por isso ele não fez nada. E no 23º ano do seu reinado, Joás tinha 30 anos de idade, ele chamou o Joiada e repreendeu o sumo sacerdote. Isso mostra que o rei já estava ali no exercício de fato das suas funções. E perguntou por que não tinha sido reparado o templo. Ele fazia questão do reparo do templo. E Joiada, humildemente, chamou os sacerdotes e atendeu à ordem do rei. E se criou, a partir daquela época, se criou um esquema, um sistema de arrecadação de ofertas no templo. Joiada, ele tomou uma arca, fez um buraco na tampa, pôs no altar, pôs ao pé do altar, porque todo israelita podia ir e devia ir ao altar de sacrifícios para oferecer a Deus. E aí se criou este novo objeto no templo, que é o famoso gasofilácio, que nós vamos ver lá nos evangelhos, naquele episódio da oferta da viúva pobre, que Jesus disse que aquela mulher deu mais do que todos. Jesus estava ali perto do gasofilácio. Quem criou o gasofilácio foi Joiada, atendendo a esta determinação de Joás. Então, ele criou essa arca, com essa tampa, no buraco na tampa, onde as pessoas chegavam e depositavam
quantias antes de oferecer o sacrifício. Ele ficava ali à disposição das pessoas para que elas pudessem ofertar somas em dinheiro para a obra de Deus. Na verdade, ali, para a construção, né, para o reparo do templo, né, para a reforma do templo. E aqui nós vemos alguns pontos interessantes a respeito desta contribuição, né, desse sistema de arrecadação que foi estabelecido por um homem de Deus, o sumo sacerdote Joiada. Ele estabeleceu esse sistema de arrecadação, que mostra, em primeiro lugar, a voluntariedade. Veja que ele colocou esta tampa ao pé do altar de sacrifícios. As pessoas iam ao altar de sacrifícios voluntariamente. Quando haviam pecado, iam ao encontro de Deus para pedir perdão. Quando estavam gratos a Deus, eles iam até o altar para oferecer sacrifícios de gratidão, os chamados sacrifícios pacíficos. Então, a gente vê que o sistema de arrecadação ele é baseado na voluntariedade. É o que o apóstolo Paulo nos fala lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E isso Jesus testifica no episódio da oferta da viúva pobre. Ele diz que todos aqueles que depositaram grandes somas no gasofilácio haviam colocado ali o que sobrava. Queriam aparecer diante dos outros, mas não tinham seu coração na obra de Deus. Davam por necessidade. Mas aquela mulher deu tudo o que tinha. Deu voluntariamente. Era a menor moeda na época. E, segundo alguns estudiosos, uma moeda até que não poderia ser colocada ali, porque era uma moeda romana, e as moedas romanas ou gentílicas não podiam ser colocadas no gasofilácio, só as moedas do templo, por causa da pureza ritual. Mas Jesus enalteceu aquela mulher, porque ele olhou o coração. E Joiada, ao colocar ao pé do altar de sacrifício, ele nos ensina que a contribuição deve ser voluntária. Outra coisa que nós notamos ali é que esse sistema de arrecadação era colocado ao pé do templo, do altar de sacrifício, ou seja, se considerou que a contribuição financeira era uma forma de sacrifício a Deus. Era uma oferta ao Senhor. Aí é que entra também a ideia de que a adoração também se dá pela contribuição financeira. É outra lição que nós temos deste episódio. Mas não é só isso. Quando se achava que estava cheio o gasofilácio, então se determinava que os sacerdotes eles colocassem ali tirassem, quando havia, é o que está escrito ali em 2 Reis 12 e 10. Sucedeu, pois, que quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O que a gente aprende também aqui é que havia uma contagem do dinheiro e havia uma transparência. Veja que quando se notava que estava cheia a arca, quem vinha? Vinha o escrivão do rei com o sumo sacerdote.
E eles contavam e sacavam dinheiro. Não ficava na mão do sumo sacerdote. Vinha o escrivão do rei para contar o dinheiro com ele. Ou seja, havia uma transparência. Não era algo que só o templo sabia. O rei também ficava sabendo. Tem que haver transparência. E não era uma pessoa contando, não. Tinha mais de uma. Tem que haver transparência para que não haja desconfiança e para que se prime pela honestidade. Esse mesmo cuidado, o apóstolo Paulo também fala quando fala da contribuição. Veja que Paulo diz o seguinte, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, ele diz assim: mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele mesmo aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor do evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo, evitando isto, que alguém nos vitupere por essa abundância que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Veja que, quando Paulo vai falando desta contribuição, dessa coleta para levar aos irmãos da Judéia, que ele queria que fizessem em Corinto, ele designou o Tito, mas junto com o Tito foi um outro irmão que tinha sido escolhido pelas pessoas e que, inclusive, ia acompanhar, ia ver como que fiscalizando o Tito na recepção do dinheiro e ia também acompanhar como representante dos irmãos na viagem com Paulo para levar esse dinheiro para a Judéia. Tudo transparente. Por quê? Porque ele diz que ele zela pelo que é honesto. A honestidade tem que ser evidenciada. Esse é outro tema que nós aprendemos aqui, né? Então, aquele sistema que foi posto ali por Joás não foi repreendido por Jesus, o sistema, né? E nós não podemos cuidar desta parte financeira da igreja como se fosse uma caixa preta, como em muitos lugares, infelizmente, é. É preciso que seja algo transparente, que as pessoas saibam muito bem. E aí, eles contavam o dinheiro e sacavam, e depois o dinheiro era pesado. Davam nas mãos dos que faziam a obra. Veja que o sistema aqui também mostra o quê? Que você tinha a contabilidade. É preciso ver a contabilidade. É preciso haver relatórios financeiros nas igrejas, acessíveis aos membros das igrejas, notadamente aos dizimistas, que são os que mantêm a obra. Isso é algo importante que se deve fazer. Algo muito importante. Já se fazia lá no templo, lá nos dias de Joás. Foi esse o sistema que um homem de Deus, Joiada, implantou. E depois se dava o dinheiro a quem fazia a obra. Veja que esse dinheiro era exclusivo para a construção. Também é outra lição que a gente tem que ter. Nós devemos ter, na transparência, o que é arrecadado para cada coisa, sem confusão. Então, o que é da manutenção diária da obra de Deus, o que é a caixa missionária, o que é a oferta da construção, tudo muito claro
para que as pessoas que contribuem tenham acesso a essas informações e isso se ganha em credibilidade e se dá testemunho. E o dinheiro tem que ser direcionado a quem faz a obra. E aí se distribuir aos carpinteiros, aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros, aos cavouqueiros. Quer dizer, a transparência tem que também ver na destinação do dinheiro. Não só na arrecadação, mas na destinação. E é interessante que a direção era para isso. Não podia ter desvio de verba. Veja que o texto diz aqui que, todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Então, aqui nós vemos a transparência que havia. Não havia desvio de verba. E também o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados se não traziam à casa do Senhor, porém eram para os sacerdotes. Então, aquele dinheiro que era dado como em reparação a sacrifício ou para se fazer o sacrifício por pecado, que era do ritual dos sacrifícios do templo, isso também não se misturava com a construção. Então, nós já vemos aqui uma transparência, a honestidade, a voluntariedade, a contabilidade, a honestidade, que são os princípios que devem reger a parte financeira na obra de Deus. E se repararam os templos. Se reparou o templo. Então, o trabalho de Joás era muito bom nesse sentido. Mas, quando morreu Joiada, a coisa mudou. Lamentavelmente, Joás se deixou levar pela vaidade, se deixou levar pela egolatria. Quando Joiada morre, ele morre com 130 anos de idade e ele é sepultado como um rei. Ele não era rei, ele era sumo sacerdote. Ele governou durante a menoridade de Joás, mas ele falece e é sepultado como rei, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Então veja que o povo reconheceu o bem que ele fez à nação, o bem que ele fez à casa de Davi e o bem que ele fez à humanidade, mantendo ali, sendo um agente de Deus para a manutenção das promessas. Mas depois da morte de Joiada, os príncipes de Judá vieram se prostrar diante do rei. Começaram a bajular o rei, a adular o rei. E o rei se achou grande. O rei se achou importante. O poder subiu à cabeça do rei. E quando o rei se acha importante, ele saiu daquela diretriz que Davi tinha dado a Salomão lá atrás. Seja homem. O rei de Judá ele tinha que ser homem. Ele tinha que lembrar que ele era rei, porque Deus havia colocado a casa de Davi no trono e que o povo era de Deus e que ele deveria apenas apacentar o rebanho do Senhor. Mas Joás se achou importante. Os príncipes de Judá o adularam. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com os bajuladores, com os aduladores. Porque os aduladores, os bajuladores, eles são agentes do diabo, porque eles fazem com que nós
Eles massageiam o nosso ego e nos induzem a trocar Deus por nós. Nós passamos a nos adorar, nós passamos a nos idolatrar. E a egolatria é a mais difícil das idolatrias. Porque quando você adora um ídolo, esse ídolo pode ser quebrado, queimado, eliminado. Mas o eu, você não pode se eliminar. Você não pode se quebrar. Você não pode se queimar. Você tem que se negar. E sem a autonegação, nós não podemos servir a Deus. O que disse Jesus? Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E assim, tome a sua cruz e siga. Sem a abnegação, você não pode servir a Deus. Eu nunca me esqueço do ensino do saudoso pastor Severino Pedro da Silva, que ele nos dizia sempre, olha, para entrar na Terra Prometida, era preciso tirar o amorreu, o ferezeu, o girgazeu, o eteu, o cananeu, e o ferezeu e o jebuseu. Ou seja, tinha que tirar o eu. Ele sempre dizia, tirar o eu. E eu acrescento aqui, eram 7 povos terminando em eu. Ou seja, você tem que tirar a totalidade do eu, negar-se a si mesmo. E Joás foi induzido pelos príncipes de Judá a colocar o eu em primeiro lugar, e não mais a Deus. Ele que era ele tinha sido criado na casa do Senhor, ele que estava preocupado com o conceito da casa do Senhor, era tão zeloso com as coisas de Deus, a ponto de repreender o próprio sumo sacerdote Joiada, ele se deixou levar pela adulação, pela bajulação. E quando você se deixa levar pelo eu, você cai na idolatria. E, a partir do eu, os príncipes de Judá acabaram reintroduzindo a idolatria. É o que nós vemos lá em 2 Crônicas 24:18. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Eles voltaram à idolatria. Muito triste isso, mas foi o que aconteceu. E Deus enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Isto está lá em 2 Crônicas 24:19. Deus levanta profetas. Boa parte dos estudiosos entendem que foi neste momento que Deus levantou o profeta Joel. O profeta Joel, que é um dos profetas menores, ele teria sido levantado nesta época. E todas aquelas pragas que nós vemos no começo do livro do profeta Joel, Deus teria mandado a Israel, a Judá, para que Judá voltasse a servir a Deus, conforme estava escrito na lei de Moisés, que Deus, a partir do momento em que o povo deixasse de servi-lo, ele iria mandar pragas, mandar cessar a chuva, criar problemas para que o povo se despertasse e voltasse a servi-lo, além de levantar os profetas. Então, Deus teria levantado o profeta Joel, que traz uma mensagem de arrependimento para o povo, além de uma profecia escatológica também. Joel é levantado nesse momento em que a casa de Davi se reergue, mas que o povo volta à idolatria. Nesse momento, Deus mantém a esperança messiânica através do profeta Joel e ainda mantém a promessa de restauração do povo, para que não houvesse dúvida de que, apesar da infidelidade da nação, o plano de Deus para Israel prosseguia, como diz o feliz título deste nosso trimestre. E além
além dos profetas que vieram, como Joel, e além destas pragas que vieram também com a mensagem de Joel para o arrependimento, a Bíblia diz que o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada. E ele se colocou acima do povo e trouxe uma mensagem. Assim diz o Deus: por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Então, entendem alguns até que foi essa mensagem de Zacarias, depois dela que vieram estas pragas, e Joel vem confirmar que isso era da parte de Deus e vem conclamar o povo ao arrependimento, sem deixar de prometer que a nação de Israel seria mantida, se converteria ao Senhor. Mas qual foi a reação que fizeram a esta mensagem de Zacarias? A começar do próprio Joás. Joás mandou matar Zacarias, filho de Joiada, o homem a quem ele devia a sua própria vida. Porque Jeozeba o poupou da morte, mas o entregou a Joiada, e foi Joiada quem o sustentou e quem o pôs no trono, quem ensinou a palavra de Deus a ele, quem lhe trouxe mulheres para que ele tivesse família. Ele devia a sua vida, a sua posição ao sumo sacerdote Joiada. E ele manda matar Zacarias. Manda assassinar o filho de Joiada. Flávio Josefo diz que Zacarias era o sumo sacerdote da época, mas isso não parece ser correto. A relação dos sumos sacerdotes, numa relação de um escrito judaico do século V, século VI, é colocado que o sumo sacerdote desta época era Pedaías, ou Fedaías. Então, Zacarias seria filho de Joiada, mas não seria sumo sacerdote. E ele foi matado, apedrejado, por ordem do rei, no pátio do templo. No próprio pátio do templo. Zacarias é morto, assassinado. Dentro do templo, por ordem do rei, se quebra um dos mandamentos das tábuas da lei: não matarás. E Jesus menciona este caso. Nos evangelhos vocês encontram que Jesus diz que o sangue dos justos serão retribuídos, serão vingados por Deus, desde Abel até Zacarias. E quando Jesus fala desde Abel até Zacarias, ele está mencionando a Bíblia hebraica, porque esse texto aqui, essa morte de Zacarias, ela está sendo descrita, nós estamos lendo aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículos 20 e 21. E o segundo livro das Crônicas, na ordem dos livros da Bíblia hebraica, é o último livro. O primeiro livro é Gênesis e o último é segundo Crônicas, na ordem da Bíblia hebraica. Então, o primeiro justo que derramos, cujo sangue é derramado, é Abel, lá no livro do Gênesis. O último justo que tem o seu sangue derramado é Zacarias, porque o segundo livro das Crônicas é o último livro. Então, quando Jesus fala desde Abel até Zacarias, ele está mencionando este episódio aqui, de Zacarias. E aqui, então, nós vamos ver que Zacarias era um homem justo que foi morto dentro do templo, assassinado pelo rei Joás. Joás entra na idolatria e agora é um assassino, um ingrato. E Deus, irmãos, não tolera a ingratidão. Veja o que está escrito aqui. Segundo Crônicas 24, 22. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência
que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. Os irmãos vejam, irmãos, com muita tristeza, né, que Deus ouve a oração do justo. Zacarias disse: o Senhor está vendo. Ele vai requerer. Como já estava escrito lá em Gênesis, capítulo 9, quando Deus institui o governo humano, ele diz o seguinte, 9:6, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. E ainda o versículo 5, e certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. A vida é de Deus. E quando nós tomamos a vida de alguém, nós entramos em dívida com Deus. E Deus diz que quem derrama o sangue, o seu sangue será derramado. A pena de morte é estabelecida por Deus. Não somos nós que devemos matar o outro, porque ele matou alguém. Deus é o dono da vida. E ele aplica a pena de morte. E aí as coisas começaram a complicar para Joás. Aí é que a gente entende o que está escrito lá no livro dos Reis. Porque quando se fala do sistema de arrecadação, que nós lemos aqui em 2 Reis 12, no versículo 17 diz, então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria. Então se retirou de Jerusalém. Veja que situação. Azael, rei da Síria, tinha tomado Gate, que era a cidade dos filisteus, e resolveu marchar contra Jerusalém. Os irmãos hão de se recordar que Azael, ele era um rei que tinha sido ungido por Eliseu. Eliseu, e o próprio Deus tinha dito que Azael serviria para juízo de Israel. E então, Eliseu, ele chorou até, porque viu o mal que Azael faria para o reino do norte. Mas ele foi vitorioso, ele foi contra o reino do sul. E aí Joás teve que pegar todos os tesouros que tinham sido amealhados desde Josafá para entregar a Azael, para que Azael não invadisse o reino de Judá. Toda a prosperidade que ele havia obtido, que se havia obtido desde Josafá, foi perdida. Por quê? Porque Joás saiu dos caminhos do Senhor. Porque Joás se desviou dos caminhos do Senhor. E como se não bastasse isso, além dele ter perdido tudo, ainda ele saiu ferido da batalha. Ele seria o ferido da guerra. E então, conspiraram contra ele e o mataram na sua cama e ele morreu. E além dele ter morrido, não foi sepultado junto dos reis. Joiada não era rei, foi sepultado como rei. Joás, que era rei, não foi sepultado como rei. Ele perdeu a sua dignidade real. Por quê? Porque deixou os caminhos do Senhor. Porque virou um assassino, um idólatra. Porque foi ingrato. Através dele, a casa de Davi se manteve, mas ele mesmo perdeu a salvação. Ele mesmo desperdiçou a salvação. Ele deixou os caminhos do Senhor. Tomemos, irmãos, muito cuidado na nossa vida espiritual, para que não tenhamos o mesmo destino de Joás. Joás significa Javé é forte, mas nós somos fracos.
Joás, enquanto se deu por fraco, e a figura de Joiada mostrava a ele quanto ele era fraco. Quando ele olhava para o sumo sacerdote, certamente ele se lembrava que tinha sido poupado como um recém-nascido, que tinha vivido escondido no templo, e que tinha sido posto rei com apenas 7 anos de idade, e que o país estava bem porque Joiada soube governar até que ele tomasse as rédeas. Mas depois que ele se engrandeceu e se achou forte, aí ele ficou fraco. Aí ele fracassou. Porque, como diz lá em Joel, profeta contemporâneo de Joás, capítulo 3, versículo 10, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foites. Diga ao fraco, eu sou forte. É o fraco quem tem que dizer que é forte. Ele nunca pode deixar de ser fraco. Ele tem que se considerar fraco. Porque se ele se considerar forte, ele vai estar perdido. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios 12 e 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Joás, enquanto ele esteve fraco, ele era forte. Foi um rei abençoado, um rei que soube governar, que foi abençoado. Quando ele se achou forte, se deixando levar pela adulação, pela bajulação, se tornando um ególatra, ele ficou fraco e fracassou. Ficou sem recursos, ficou doente, e aquele sangue que ele derramou foi vingado, porque conspiraram contra ele, e ele foi morto. E nem como rei foi sepultado. Tomemos cuidado, amados irmãos. Joás é mais um exemplo de que aquele que não persevera perde a salvação. Amém.